Olá pessoal, conforme prometido, eu vou sintetizar o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709 de agosto de 2018 que está entrando em vigor agora. Ela visa proteger os dados pessoais da pessoa natural. Ela não se aplica aos dados de CNPJ. Ela não se aplica a dados de pessoa jurídica. Ela protege os dados da pessoa natural, da pessoa física. Pois bem, é uma lei complexa, ela foi inspirada na lei europeia e ela também fala do tratamento. O que é esse tratamento de dados? Se você vai num hotel, por exemplo, e preenche lá teus dados pessoais, o hotel já está tratando os teus dados. A partir do que ele coleta os dados, ele produz, ele reproduz, tudo é tratamento de dados. Ele tem mais de 20 verbos que estão incluídos nessa expressão, tratamento de dados. Alterar, arquivar, transmitir, distribuir. E até que ponto esse hotel ou o laboratório que tem acesso aos teus exames, eles podem comercializar, eles podem compartilhar, é isso que a lei trata. Né? Então, se tiver fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, acadêmicos, não econômicos, não se aplica essa lei. Mas desde que seja fins exclusivamente para essas áreas. Né? Porque se tiver um braço comercial, aí você já atrai a incidência dessa lei. Questões de segurança nacional, defesa, segurança pública, defesa nacional, também tem uma legislação própria e é outro caso. Então, vejam, qual que é a importância disso, dessa lei geral de proteção de dados? Veja, evitar que alguém abuse do tratamento desses seus dados pessoais. Então, desde aquilo que você preenche analogicamente, os seus dados em formulários digitais, tem que ter limites. Essa lei visa proteger, de um lado, a intimidade, a privacidade de todo cidadão, empregado inclusive, e de outro também uma certa liberdade regulada para o desenvolvimento econômico e tecnológico das empresas. Então, esse é o fundamento, esse é o desafio da lei. Hoje você ter acesso a dados de consumidor é um poder. Google, Amazon, Facebook, Instagram, eles têm acesso ao que a gente gosta, o que a gente não gosta, o nosso perfil de consumidor. É por isso que você termina de ver um filme na Netflix e eles dizem, você vai gostar de assistir esse filme. O algoritmo já conhece teus desejos. Quando você compra um livro na Amazon, você vai gostar de ler esse livro. Então, esses dados pessoais que nós revelamos, né, e preenchemos, e temos, quando você quer baixar um aplicativo, você permite, é isso que a lei fala. Até que ponto nós podemos consentir, até que ponto esse controlador que dispõe dos nossos dados pode tratar, pode divulgar, distribuir, compartilhar esses dados. Muito bem, nós temos 4 sujeitos nessa relação. O controlador, que é a empresa que tem acesso, que controla os nossos dados, seja o hóspede do hotel, seja o empregador em relação ao empregado, seja o aplicativo quando você permitiu o compartilhamento dos dados. Nós temos então o controlador, nós temos o titular, que é a pessoa natural, né? Nós temos no meio desses dois o operador, que geralmente é um escritório de contabilidade, que em nome do controlador classifica, arquiva, digitaliza os teus dados. E nós temos o encarregado, a figura do encarregado, que no direito estrangeiro nós chamamos de DPO, que vai fazer justamente essa ponte de comunicação entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma espécie de agência reguladora que pode aplicar multas, está lá no artigo 55A da lei, multas pesadas, um teto de até 50 milhões de reais. Claro que isso é para proporções grandes, para vazamentos em proporções gigantescas, mas pode chegar até 50 milhões uma multa aplicada por essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado à Presidência da República, mas que tem autonomia técnica e administrativa. Claro que se tiver algum problema de dano moral, por exemplo, você pode também levar a questão para o Poder Judiciário, se decorrente de uma relação de emprego, será a Justiça do Trabalho, se decorrente de uma relação entre aluno e faculdade, por exemplo, vai ser na Justiça Comum. Essa LGPD, portanto, tem regras passíveis de controle e fiscalização, elas têm os direitos do titular, que é o livre acesso aos seus dados, saber se estão tratando, se estão compartilhando,
direito a atualizar os seus dados. Se você está divorciado, se está casado, você tem direito também que os seus dados sejam atualizados. Você tem direito a uma segurança, você tem direito a uma portabilidade. Então você tem lá uma playlist, por exemplo, no Spotify. Você muda para o Deezer, então você pode levar a tua playlist. Você tem portabilidade. É que nem quando você muda de operadora, da TIM para Oi, você tem direito à portabilidade do teu número. Tudo isso são dados pessoais e são direitos que estão descritos nessa LGPD. Você tem também nela, então, as regras de controle, os direitos do titular e os deveres do controlador. Seja o empregador, seja o laboratório, a instituição de ensino, o aplicativo. Eles têm deveres, eles têm obrigações, eles têm que colher o consentimento para quando eles quiserem usar os teus dados, consentimento vinculado, destacado, específico. Eles têm que prestar contas quando você solicita, sempre que você requerer saber se foi tratado, se está atualizado, não é um pedido simples, é uma obrigação da empresa informar, é o princípio da transparência e não discriminar. A lei até separa dados pessoais, RG, CPF, e dados pessoais sensíveis, que são aqueles passíveis de discriminação, de estigma, que é justamente aqueles que envolvem origem racial, convicção religiosa, política, se você é afiliado ou não a sindicato, referente à sua saúde, vida sexual. Esses dados sensíveis têm que ter um cuidado maior ainda. Às vezes você tem que usar a criptografia, às vezes você tem que anonimizar, tornar anônimo, usar pseudônimo, porque tem que ter todo um cuidado para não expor as pessoas, expor os dados sensíveis. As pessoas não podem gerar dano moral, pode gerar multa, né? E a lei vem regular exatamente isso. O que o empregador deve fazer? E aqui eu quero finalizar. O empregador, na relação de trabalho, ele tem que identificar os dados pessoais, ele tem que alertar e conscientizar todos os empregados que ele não pode simplesmente propagar, distribuir, tem todo um zelo. Você tem que usar o tratamento no mínimo necessário. Por exemplo, se eu tenho uma entrevista de emprego por uma telefonista ou por uma recepcionista, se eu vou fazer perguntas para ela numa entrevista de emprego, o que interessa eu perguntar se ela votou no Lula ou no Bolsonaro, ou a frequência que ela tem de relações íntimas? Esse tipo de pergunta, por exemplo, é necessário para a função? Ou se ela tem que apresentar um exame de colesterol? Então, o que a lei tenta disciplinar? A lei ela diz que você tem que tratar o mínimo necessário. Se você não precisa mais daqueles dados pessoais, você tem que eliminar os dados pessoais. Você só tem que perguntar aquilo que é necessário. Você tem que ter uma equipe eficiente, alinhar com essas diretrizes normativas, né? E treinar as pessoas, né? Às vezes, você vai numa clínica, por exemplo, imagina uma sala de espera, todo mundo lá esperando, lá, e a mocinha lá, antes de você iniciar a consulta, pergunta: a senhora tem prótese? A senhora tem silicone? E aí todo mundo ouvindo, se cutucando. Quer dizer, treina essa pessoa para ela ser mais discreta, para ela não expor os dados pessoais, os dados sensíveis. Então, tudo isso circunscreve o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Seria, num rápido resumo, isso. Eu queria despertar para vocês a importância desse tema, seja na área trabalhista ou qualquer outra área em que o controlador tem acesso aos nossos dados pessoais. Muito obrigado, um abraço.